servo de Deus Antoninho da Rocha Marmo, leigo e adolescente. Conhecido pelo povo como Santo Antoninho no fim da Grande Guerra e em plena gripe espanhola, nascia, em São Paulo, uma criança privilegiada, com 6 meses de idade apenas. Já acenava para entrar nas igrejas por onde passava. Seu passatempo predileto era celebrar missas, no quintal de sua casa. Atacado de agressiva tuberculose, sucumbiu aos 12 anos. Sempre protegeu os pobres e os humildes. Conformou-se estoicamente com a breve morte irremediável. São Paulo possui também o seu santinho. Um santinho que caiu do céu e veio satisfazer a alma popular, que, há muito, não via santos sobre a terra. Esse suave exemplar menino paulista, que sobrevoou a terra, durante apenas 12 anos, arrebatado, na flor da idade, por insidiosa enfermidade, trouxe consigo, desde o berço, a auréola da santidade e da espiritual beleza. Era um pequeno com qualquer coisa de sobrenatural. Uma criaturinha com algo de extraordinário. Foi portador de doce mensagem divina endereçada aos homens esfaimados e egoístas da geração que passa. Veio com uma missão de Deus perante esta humanidade trágica que se suicida na guerra e com acento circunflexo tinge as mãos, de sangue na cobiça insaciável das coisas materiais. Mas não teve tempo de realizar a sua missão celestial, porque os outros anjos, seus irmãos, vieram buscá-lo, com medo de que ele, tão pequenino e tão puro, se contaminasse com as peçonhas da terra. Seu lugar era no céu. E para lá retornou. E lá se encontra na mansão dos justos. Veio ao mundo, numa época em que a dor e a tristeza cobriam de luto inúmeros lares, devido à gripe espanhola. Pela primeira vez, saiu Antoninho do berço para o templo de Deus, a fim de receber a água que regenera a alma pela virtude do Espírito Santo. Foi conduzido à matriz de Santo Antônio do Pari, seu patrono, sendo-lhe administrado o santo batismo, e recebendo, então, o nome de Antônio, grande taumaturgo da igreja de quem mais tarde deveria imitar as heróicas virtudes, consagrando-lhe sincera devoção. Morrer para o pecado e viver em Jesus Cristo. Foi justamente isso o lema do nosso santo menino, abominando terminantemente o pecado, aconselhando, excitando em todos repulsão mortal ao pecado. Tinha vários dons, inclusive o da previsão de fatos. Previu a própria morte, assim como confortava as pessoas, orando por elas e as ajudando a resolver seus problemas mais íntimos. Amava o Santo Padre e nutria grande respeito por ele. Antoninho era um menino diferente dos outros. Um menino prodígio. Doente gravemente, viu-se obrigado a procurar o clima ameno de São José dos Campos e de Campos de Jordão, a fim de tentar a cura de uma tuberculose que se apossara do seu débil corpo. Enfraquecera-se, a princípio, sob violenta erupção de sarampo. Depois, veio aquela enfermidade insidiosa, para que se tornaram vãos todos os apelos à medicina. Ele mesmo previra que os maiores esforços resultariam inúteis. Mesmo atormentado pelos dolorosos sofrimentos, jamais esquecia aos humildes, preocupando-se com as pessoas, vizinhos, se tinham o que comer. Antoninho piorava cada dia mais nos últimos meses da sua rápida vida. Conhecia perfeitamente o precário estado de sua saúde e mostrava-se conformado com a vontade de Deus. Uma tarde, vendo a pobre mãe tristonha por causa da sua moléstia, interpelou-a assim: "Por que está tão triste, mamãe?" "Por nada, meu filho. Eu nunca estou triste ao seu lado. Mamãe, precisa fazer a vontade de Nosso Senhor. Nosso Senhor precisa de mim." A morte de um justo marchava rapidamente. Ele o sabia perfeitamente. E era conformado com a dura realidade. Era a vontade de Deus. Deus o queria. Que se fizesse, então, a vontade de Deus. A 19 de dezembro, 2 dias antes, ainda armou, com as próprias mãos, num grande esforço, o seu tradicional presépio de Natal. Dali foi carregado pela mãe desvelada, causando tamanho trabalho, até o leito, donde não mais se levantaria. Na manhã do dia 20, foi visitá-lo a superiora da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, acompanhada de outras freiras. Aquela visita foi excepcional, um motivo de alegria para o doente. Ali compareceu depois Frei Ângela de Rezende, que lhe ministrou os últimos sacramentos, em altar previamente armado e ornamentado pelo próprio Antoninho, que, da cama, ia orientando tudo. Em dado momento, após a comunhão, supôs o sacerdote que o menino tinha já entregue a alma ao Criador, apresentando-se com os olhos fechados, em atitude de êxtase. Tocou-lhe de leve no ombro. Ele abriu os olhos e falou: "Eu estou rendendo graças a Deus." Logo mais,
Não esquecendo o padre, pediu à mãe que providenciasse um automóvel para reconduzi-lo ao convento e que não o deixasse ir sem tomar uma xícara de café. Depois solicitou um copo d'água e principiou a balbuciar estas frases: "Que linda estrada! Atapetada de flores! Como são belas! Quantos anjos! Olha, minha mãe, alguns tocam. Outros sorriem. Convidam-me para acompanhá-los. Que belo cortejo! Eu vou, mamãe. Vou. Sim. Vejo um clarão. Um vulto se aproxima. Olha, mamãe, é meu avôzinho. O pai da senhora. Pediu que acendessem 2 velas em torno da imagem de Santo Antônio, junto do leito. Antes que estas velas se consumam, eu estarei no céu. Estou cansado. Preciso repousar." Principiou a lenta agonia. Em dado instante, num esforço, abriu os olhos. Circunvagou-os pelo quarto, num meigo sorriso para todos. Um ligeiro tremor de lábios, como se quisesse falar alguma coisa. Depois, mais nada. Estava morto. Morrera como um pássaro do céu. O relógio assinalava 23h30, de 21 de dezembro de 1930. Contava 12 anos de idade. Toda a pequena existência desse grande menino, não há dúvida, extraordinária, fora assim revestida de grandes lances, reviveu, em poucos anos, nos dias da atualidade, uma vida beatífica igual à pequena grande vida de Antônio da Rocha Marmo. Foi rica em espiritualidade, amor ao próximo e principalmente a Deus. Alegam-se centenas de milagres atribuídos a este singelo menino e seu jazigo. Até os dias de hoje, lugar de visitas e peregrinação constante.